Nada dessa história jamais chegou a ser comprovado, sendo apenas mais um dos vários boatos sobre os descendentes de Hitler. Uma vez que já deixamos bem claro que Hitler nunca teve filhos, então como é possível que atualmente existam 5 descendentes dele ainda vivos? Acontece que ele próprio pode até não ter tido filhos, mas seus irmãos e irmãs os tiveram aos montes. A relação de Hitler com seus sobrinhos e sobrinhas era a mais distinta possível, indo desde casos incestuosos a até mesmo combates de lados opostos no campo de batalha. Mas antes de passarmos a eles, vamos voltar um pouco na história e focar nos ascendentes de Hitler, com a história de seu avô e seus pais. Johann Georg Hitler é considerado o avô paterno oficial de Hitler, e o motivo de ser chamado de oficial é por haver uma certa disputa entre pesquisadores se o avô biológico de Hitler era ele ou seu irmão Johann Nepomuk Hitler. Mas independente de quem pode ter sido seu avô biológico, a identidade do pai de Hitler é incontestável, Alois Schicklgruber, que possuía esse sobrenome exótico por ter nascido fora do casamento. Alois foi adotado por Johann Georg e somente após o seu casamento ele conseguiu convencer as autoridades locais de que Johann também era seu pai biológico, finalmente mudando seu sobrenome para Hitler, uma variação de Hitler. Alois Hitler se casou 3 vezes, sendo que de seu primeiro casamento não houve filhos. Seu segundo casamento com Franziska Matzelberger gerou os filhos Alois Hitler Jr. e Angela Hitler, que mais tarde teriam um papel importantíssimo na vida de Adolf Hitler. O grande problema é que Franziska contraiu uma doença pulmonar quando tinha apenas 23 anos e ficou muito incapacitada. Para ajudar a cuidar de sua esposa, Alois contratou a jovem Clara Poltzel, sua sobrinha de 2º grau, como empregada doméstica. Mais tarde, Clara viria a ser sua 3ª e última esposa. Franziska morreu aos 23 anos, mas mesmo após a sua morte, Clara continuou no local como uma espécie de governanta. Não demorou muito para que ela engravidasse de Alois e o relacionamento dos dois se desenvolvesse profundamente. Juntos, os dois tiveram vários filhos, mas a maioria deles veio a falecer quando ainda eram apenas crianças. Antes de Adolf Hitler nascer, seus pais já haviam perdido 2 filhos. E até mesmo depois dele nascer, seu irmão Edmund Hitler faleceu de sarampo quando tinha apenas 6 anos. Do casamento de Alois e Clara, os únicos filhos sobreviventes foram Adolf e Paula Hitler, que não tiveram filhos. Dentro de casa, Adolf nunca teve um bom relacionamento com seu pai. Na verdade, era o completo oposto. Há relatos de que Alois era sempre cruel com seus filhos, qualquer um deles. Quando Alois faleceu, Adolf tinha apenas 13 anos. Mas apesar de não se dar bem com seu pai, com sua mãe a coisa era diferente. Clara e Adolf eram bastante próximos um do outro. Quando Clara faleceu, Adolf tinha 18 anos e várias fontes próximas a ele dizem que ele ficou inconsolável com a morte da mãe. Agora, sem ambos os pais, Adolf Hitler tinha apenas seus irmãos, sobrinhos e sobrinhas por vir. Vamos conferir o destino deles um por um. No caso de Paula Hitler, irmã de Adolf, ela também não teve filhos ou filhas. A relação dela com Adolf sempre foi polêmica, pois apesar dele relatar várias vezes que a amava, historiadores encontraram diários dela de quando ela era apenas uma criança, trazendo relatos de como ela apanhava não apenas de seu pai, mas também de seu irmão. Durante a Segunda Guerra, há evidências de que Paula era simpatizante do regime nazista. Porém, ela nunca se envolveu politicamente de maneira ativa. Ela até chegou a ser presa e interrogada por agentes da inteligência americana em maio de 1945, mas logo foi liberada ao ser constatado que não teve envolvimento com nada do regime do Reich.
Contudo, há algo que chama a atenção sobre ela. Durante o interrogatório, ela afirmava não acreditar que seu irmão fosse o responsável pelo Holocausto. Ela dizia que ele foi enganado e que, se soubesse o que estava acontecendo, teria sido contra.